Salve, moçada! Resumão de hoje é Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto. Chega aí! Vamos à ficha técnica do livro então. O gênero trata-se de uma peça de teatro, tá certo? Em forma de versos. Então nós chamamos isso de poema dramático. Ele até tem o subtítulo de Auto de Natal Pernambucano. Ou seja, é uma peça de teatro, um auto feito em versos. Ou seja, poema dramático, beleza? O espaço é o estado do Pernambuco, né? Da Caatinga para o Recife, né? Você tem o tempo não muito marcado, mas podemos situar aí na segunda metade do século XX, e o estilo de época. O João Cabral pertence à terceira geração do modernismo, a chamada geração de 45, beleza? Vamos às características primeiro do autor, do João Cabral de Melo Neto. O João Cabral, ele é conhecido por ser um poeta anti-sentimental, antilírico, apagar o eu da poesia, apagar o sentimentalismo que é tão comum na poesia brasileira, na poesia de um modo geral. Ele é um cara que é também antimusical, né? Não quer fazer uma poesia que seja fácil, de grande musicalidade. Ele também é um poeta racional, é o poeta que se auto-intitulava o engenheiro, ou seja, o poeta do cálculo, o poeta da razão. Ele também é conhecido por fazer um verso substantivo. O que é um verso substantivo? Em que predomine esse tipo de palavra, o substantivo e não o adjetivo. O adjetivo deixa tudo mais suave. Ele quer fazer as coisas concretas. Inclusive, um dos símbolos da sua poesia é a pedra, que é um símbolo bem antipoético, né, cara? Você tem poesia sobre, sei lá, rio, flor, rosa. Não, ele faz uma poesia sobre a pedra, a educação pela pedra, a pedra do sono, e assim por diante. Outra característica é a sua crítica social, não panfletária. Ele é social sem ser socialista. Os socialistas estão na geração segunda, a geração lá do Graciliano Ramos, do próprio Drummond, o Jorge Amado. Esses estavam muito ligados ao marxismo. O João Cabral não. Ele tem uma crítica social, inclusive em Morte Severina, isso aparece muito claramente, mas não com pendores, né, marxistas. Tá legal? Vamos então ao resumo da história de Morte e Vida Severina. É uma peça, né, dividida em 8 cenas, 8 cenas, Joãozinho? 18 cenas, e daí você pode subdividir em 2 partes. As 12 primeiras cenas, que é a fuga do Severino da Caatinga, a fuga da morte, e as últimas 6 cenas, que seria o nascimento do Jesus Severino, que seria a chegada da vida, tá certo? Então esses 2 momentos da peça, o encontro com a vida, o segundo, e a fuga da morte, o primeiro. Bom, agora as cenas, né? A primeira cena, o Severino tenta se apresentar quem que eu sou. Eu sou mais um Severino, cara, igual a tantos outros Severinos, né? Temos o mesmo nome, temos o mesmo biotipo, a mesma cabeça grande que a custo se equilibra nas mesmas pernas pequenas e finas, o mesmo ventre crescido, nós temos a mesma sina, nós temos a mesma morte, a mesma vida, a mesma morte e vida severina. Mas para que saibam quem eu sou mais um que na vossa presença migra. É o Severino se apresentando na primeira cena. A segunda cena, ele já vê uma morte por emboscada. 2 homens estão levando lá num cabo de vassoura, lá em um lençol, um Severino que foi assassinado por causa de um pedacinho de chão. Ele vai ver depois, na terceira cena, a morte do rio. O rio seca, o rio Capibaribe, né, que ele está seguindo para chegar no litoral, no Recife. Ele vai depois, na quarta cena, ver um velório. Um outro Severino está sendo velado. As mulheres estão cantando salmos, responsos, excelências. Depois, na cena 5, ele pausa para tentar arrumar um trabalho. Vai conversar na cena 6 com uma rezadeira.
tentando procurar um emprego, você tá entendendo? E a rezadeira fala, o que você sabe fazer, Severino? Eu sei arar, sei mexer com animal, com plantação, qualquer trabalho braçal eu sei fazer, dona. A rezadeira, aqui só dá dinheiro quem trabalha com os ofícios da morte. Médico, enfermeiro, farmacêutico, coveiro e rezadeira, benzedeira que nem eu, que tem que encomendar todos esses defuntos Severino que morrem por aqui. O Severino não acha emprego ali e ele vai adiante, tá certo? Ele chega na Zona da Mata. Quando ele chega na Zona da Mata, pensa, nossa, eu não vou nem chegar no Recife, eu vou plantar aqui o meu destino. Olha que coisa linda, ele vê pela primeira vez o horizonte coberto de verde. Ele se emociona e ele pensa, cadê o pessoal que planta nessas terras? Ele não vê ninguém, né? Só vê lá o canavial na Zona da Mata ali, mas já sei. Estão feriando, porque ali pode descansar. Não precisa, como na Caatinga, trabalhar todos os dias da semana, os meses todos do ano, os anos todos da vida. Mas ele está enganado. As pessoas não estão ali porque elas estão no funeral de um lavrador, chamado mais uma vez Severino. E aí entra a música do Chico Buarque. O Chico Buarque vai dar... o João Cabral, que não gostava de música, né, permitiu que a peça fosse musicada pelo Chico Buarque. Aí os caras estão cantando pro Severino. Essa cova que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a única parte do chão que você vai ter desse latifúndio, é a tua cova. E se contente, porque nem ela você conseguiu comprar. Ele, Severino, fala, não vou ficar aqui, cara, eu vou pra frente. Ele segue e ele vai ver as esperanças morrendo na cena 9, e na cena 10 ele chega no Recife, falando, agora me dei bem, Reginaldo, cheguei no Recife, eu vou arrumar um empreguinho, vou ter uma vida um pouquinho melhor. Só que ele tá cansado, ele se encosta num muro branco, e quando ele se encosta no muro, velho, ele ouve 2 coveiros falando lá dentro, porque o muro é de um cemitério, e os coveiros falam, coitado desse Severino que vem lá da Caatinga aqui pro Recife, achando que vão encontrar uma vida melhor. Mal sabem eles que estão seguindo o seu próprio velório. E aqui morrem pior do que morreriam lá. Os coveiros falando lá dentro. Ei, compadre, fala que a morte é igual a todo mundo. Mentira! Tem o cemitério dos ricos e tem o cemitério dos pobres. E os ricos são enterrados com toda a pompa e circunstância. E esses pobres desse Severino que vem da Caatinga são colocados aqui, ó, de 2, 3 na mesma vala. O Severino pensa, cara, foi tudo em vão. Eu vim de lá pra cá pra morrer pior do que eu morreria. E daí o que acontece? Né? Ele vai cogitar o próprio suicídio. Ele vai lá pras águas do Capibaribe, né? E ele pensa em se jogar, né? em se afogar. Aí ele conversa com um senhor chamado José, mestre Carpina, carpinteiro. E ele pergunta, seu José, vale a pena a vida? Não é melhor se jogar da ponte da vida para o rio da morte? E quando o seu José Carpinteiro vai responder para ele, vem uma mulher gritando lá, Reginaldo. Seu José, mestre Carpina, o que o senhor está fazendo aí? O seu filho nasceu! Nasceu o seu filho Severino! E o Carpina vai lá ver seu filho. E o Severino acompanha ele. E aí a segunda parte da peça é o nascimento do menino Jesus Severino. Quem que é o famoso filho de José Carpinteiro? Né? Menino Jesus. Que nasce ali, né? E tem o anúncio do nascimento na 13ª cena, as visitas que ele vai receber, o menino, como Jesus recebeu, né? As pessoas vão dar presentes para ele, como os reis magos deram, presentes muito simples, né? Vão dar lá frutas, vão dar lá peixes e coisas humildes. Eles têm pouco, mas o pouco que eles têm, eles dão. Tá? E daí o que acontece? Vem as 2 ciganas que vão fazer 2 profecias. Uma vê o futuro do Severino Jesus ali coberto de lama. Outro vê coberto de graxa. Ou seja, ou ele vai ser cantador de caranguejo lá, ou vai ser um trabalhador de uma fábrica. Mas pelo menos vai ter um trabalho. Tá certo? Aí o que acontece? Os vizinhos vão cantar loas, louvar aquela criança que nasceu. E daí a última cena, o Zé Carpina olha pro Severino. Ô Severino, você me perguntou lá na ponte se a vida vale a pena. E ele mostra o filho. A vida sempre vale a pena, mesmo sendo sofrida. A vida sempre vale a pena. Mostra o filho, mesmo sendo uma vida sofrida, mesmo sendo uma vida severina.
E o Severino desiste do suicídio. Recupera a esperança na vida. Características, então, do livro são a peça encenada pela primeira vez em 65, ela foi escrita em 54, a música do Chico Buarque, tá certo? Venceu o Festival de Nantes, na França, portanto fez sucesso internacional. A questão da temática social, né, que eu já falei lá no começo, a seca, a fome, a exclusão, a invisibilidade social desses nordestinos, desses severinos. A questão da visão de esperança, ainda que relativizada, né? Ainda que esteja trabalhando na fábrica ou trabalhando como catador de caranguejo, há uma esperança, né? A peça termina de maneira esperançosa, o Severino desiste do suicídio, beleza? Aí você tem o Alto, que é uma referência àquelas peças de teatro de origem medieval, né? De tradição ibérica, espanhola, portuguesa, e também tem essa questão do alto dentro do alto, a peça dentro da peça, né? Você tem a peça do Severino e tem o nascimento do Jesus, né? E ali você tem uma analogia muito fácil, né, de ser colocada ali. A estrela guia é o rio guia que ele segue, os pastores, né, são aqueles severinos que dão os presentes, né? O mestre Carpino é São José, o filho é o menino Jesus, e o Mocambo, ali onde ele nasce, seria o presépio Tranquilidade. E daí, para acabar, essa mistura do regional com o universal, né? Universal, essa questão do nascimento de Jesus, porém não é um poema religioso, né? O aspecto desse nascimento é muito mais social do que espiritual. Mas esse, como é que eu vou dizer assim, essa simbologia universal, ele transpõe da forma local, né? Uma homenagem também à literatura de cordel, aquela poesia feita pelos poetas populares que o João Cabral vai render. Então esse poema é um poema de exceção. Esse cara que era o poeta racional, difícil, faz um poema fácil e simples. Ele que não gostava de música, conseguiu, né, deixar lá o Chico Buarque musicar o poema e assim por diante, beleza? E para fechar, né, esses versos que a maioria são, né, heptassílabos, né, são 1241 versos, e daí essa questão final do Severino, né, que é um nome próprio, que vai virar Severinos, né, que é coletivo, todos os severinos, e daí, né, esse substantivo comum que vira um adjetivo, severina, a vida severa, complicada, né, cheia de privação desses nordestinos. Beleza? Esse é um dos mais famosos textos da literatura brasileira. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilha, vem com a gente aí. Até o próximo. Falou!